Seja bem-vindo à Livraria Oculta, onde a sabedoria esquecida e os segredos esotéricos vêm à luz. Antes de começarmos, curta, inscreva-se no canal e ative o sininho para mais conteúdos. Se este conteúdo tocar o seu coração, torne-se membro, de leitor iniciado a leitor iluminado. Você mantém esta chama acesa e entra no nosso círculo de estudos. E se puder, envie um super thanks ou um super chat no valor mínimo. Isso ajuda o YouTube a levar esta mensagem a mais pessoas que precisam ouvir essas palavras. Aqui você mergulhará em audiolivros repletos de conhecimentos ancestrais e revelações ocultas. Você descobrirá como pensamento, palavra, emoção e ação se unem para manifestar sua realidade. Ao final, você será o arquiteto consciente do seu próprio destino. Agora, acomode-se e permita que sua essência desperte. Audiolivro, apresentado pela Livraria Oculta. Capítulo 1. O lembrete esquecido. Você passou a vida inteira como um buscador, alguém que caminha por estradas interiores acreditando que a abundância é um destino, não uma origem. Leu sobre manifestação, fez rituais, pediu sinais aos céus, como um marinheiro solitário tentando decifrar constelações numa noite sem mapa. Mas agora, ouça com atenção, existe uma verdade que foi sussurrada através dos séculos, escondida nas entrelinhas dos livros antigos, gravada nas pedras e soprada pelo vento nas cavernas do tempo. Uma verdade que não pede para ser acreditada, mas apenas lembrada. Você não é um ímã tentando atrair o que deseja. Você é a fonte. Você é a origem da criação, não um pedinte à porta do universo. O universo não é um gênio aprisionado numa lâmpada, esperando por pensamentos positivos para conceder desejos. Ele é espelho. Reflete o que você é, não o que você diz querer. E o que você é, na essência mais pura, não é carência, não é ausência, é criação. É divindade. É a mesma centelha que pulsa no coração da existência. Veja, você não precisa implorar para o seu coração bater. Não roga aos céus para que o sol nasça mais uma vez. Tudo simplesmente acontece, porque você está mergulhado em um fluxo maior, um ritmo sagrado que dança sem esforço algum. A criação da sua realidade é tão natural quanto respirar. Você não foi enviado aqui para implorar bênçãos de fora, mas para despertar a consciência de que tudo começa dentro. Por séculos, te disseram que a chave está em atrair, que o segredo da vida está na tal lei da atração. Mas a verdade é mais profunda. Não há o que atrair, porque nada está fora. Tudo o que você deseja já vibra na sua essência. Você não é um copo vazio esperando ser preenchido. Você é o barro e o oleiro, o fogo e a escultura. Tu está aqui para aprender, está aqui para recordar. E o que se recorda se manifesta. Você não precisa de mapas ou mantras complicados. Precisa apenas escutar o sussurro daquilo que sempre foi seu. Porque o desejo muitas vezes nasce da ilusão da escassez. E o que você vai encontrar neste caminho é algo infinitamente mais valioso que desejos realizados. É o despertar. Parte 1. O despertar, além da ilusão numa cidade engolida pelo barulho e pela pressa, vivia Santiago. Um homem com prateleiras abarrotadas de livros sobre manifestação, e um mural de sonhos tão cheio quanto suas esperanças. Todas as manhãs, ele fechava os olhos e imaginava a vida ideal. Todas as noites, escrevia cenas detalhadas do sucesso que buscava. Anos passaram, mas sua realidade não se movia. Numa tarde de outono, cansado de mais uma tentativa frustrada, Santiago se sentou num café qualquer, tentando entender o que ainda faltava. Foi então que um velho, sentado à mesa ao lado, disse algo que cortou o ar com a força da simplicidade. Você está se esforçando demais para atrair o que já é seu. A frase veio com a leveza de quem não precisava convencer. Parecia ter atravessado eras para chegar até ali. O pássaro não atrai o vento. Ele apenas abre as asas.
Essas palavras quebraram uma muralha invisível dentro dele. Naquele instante, Santiago entendeu. Seus desejos estavam sendo tratados como algo distante, e era essa crença que os mantinha longe. O universo, afinal, não opera por atração. Ele opera por expressão. A flor não se esforça para chamar a luz, ela floresce porque é da sua natureza. E você também é assim. Você não é um pedinte. É o Criador que se revela em cada gesto, em cada pensamento, em cada silêncio. Naquele dia, Santiago olhou para o mural e viu não uma ponte, mas uma prisão. Suas visualizações eram súplicas. Suas afirmações, pedidos disfarçados de fé. E então, algo mudou. Não no mundo ao redor, mas dentro dele. A criação não começa fora. Ele sussurrou. Começa em mim. E assim, começou a lembrar. Capítulo 2, o espelho invisível à verdade. Quando enfim se revela, não grita, sussurra. Ela não chega com clarins, mas com uma paz silenciosa. Aquela que invade o coração, quando a alma enfim se recorda. Semanas se passaram desde o despertar. E Santiago, o homem dos murais e das promessas escritas, já não tentava mais manifestar o futuro, ele estava vivendo aquilo que antes apenas imaginava. Mas não foi mágica, não foi sorte, e tampouco foi lei da atração, foi transformação. Ele parou de tentar atrair o sucesso e começou a expressá-lo. Parou de perseguir a abundância e passou a agir a partir dela. A mudança não foi no cenário, foi no ator principal. O mundo externo não respondeu aos seus desejos, refletiu o seu novo estado de ser. Quando essa verdade se instala, algo se dissolve dentro da mente. A necessidade de atrair desaparece, porque você compreende, de corpo e alma, que já é prática. O reflexo da alma. Pegue seu diário. Escreva 3 momentos em que a vida te surpreendeu com bênçãos inesperadas. Sem esforço, sem planejamento, apenas chegaram. Você vai perceber, esses presentes não surgiram porque você os desejava com intensidade. Eles vieram porque você estava alinhado a eles. Simples assim. Não é atração, é expressão natural. Numa manhã cinzenta, entre livros antigos e caixas empoeiradas de um mercado esquecido, Isabela encontrou um manuscrito de couro, já gasto pelo tempo. Ao abrir suas páginas amarelas, uma nuvem de poeira dançou no ar como um presságio. Essas palavras acenderam algo dentro dela. O universo não espera nossa permissão para operar. Ele pulsa, vibra, cria constantemente. Assim como o sol não pede licença para nascer, as leis universais não precisam da nossa crença para funcionar. Elas simplesmente são. Você não pensa sobre cada músculo ao caminhar. Você apenas caminha. Você não analisa a engenharia da alegria ao sorrir. Você apenas sente. A criação funciona do mesmo modo. As 3 leis essenciais, a lei da reflexão interna. Sua realidade é o espelho fiel do seu estado interior. A lei da harmonia. O que vibra dentro de você ressoa no mundo ao seu redor. A lei da criação contínua. Cada pensamento que você tem é uma semente lançada no solo do destino. Isabela começou a aplicar essas leis em silêncio e percebeu algo revelador. Elas sempre estiveram ativas. Cada vitória, cada fracasso, cada amor e cada dor foram espelhos. Não coincidências. A verdade estava ali o tempo todo, só esperando ser lembrada. Ela não precisou aprender fórmulas, apenas despertar para o que já sabia. E você também pode. Porque você é o Criador, não por dom, mas por natureza. Prática, os fios invisíveis. Escolha 3 momentos da sua vida. Um de profunda alegria, um de adversidade e um que chegou sem aviso. Agora feche os olhos, respire, volte mentalmente para os meses que antecederam esses acontecimentos. O que você sentia? O que acreditava? Qual era o tom emocional da sua vida naquele tempo? Você começará a enxergar o que sempre esteve ali, um padrão. A realidade não foi aleatória, foi reflexo. Nada aconteceu por acaso.
Aquelas intuições que você ignorou, os sonhos que pareciam alertas, os pensamentos suaves que surgiam no silêncio, todos eram mensagens, todos eram sinais. A vida falou com você, o tempo todo, apenas esperava que você escutasse. E quando você finalmente vê o quadro inteiro, quando conecta as peças e reconhece os fios que tecem sua história, você entende. Cada obstáculo que enfrentou nasceu das suas dúvidas mais profundas. E cada milagre que viveu foi resposta direta à sua confiança na vida. Até mesmo os pensamentos pequenos, os mais inocentes, ajudaram a moldar o mapa invisível do seu destino. E aqui está a verdade suprema. Você sempre foi o arquiteto do seu caminho. Mesmo nos dias em que se sentiu vítima do acaso, mesmo quando achou que tudo era aleatório, sua energia, suas crenças, sua mente, já estavam construindo o que viria. Agora, finalmente, você começa a ver. Capítulo 1. O lembrete esquecido. Você passou a vida inteira como um buscador, alguém que caminha por estradas interiores, acreditando que a abundância é um destino, não uma origem. Leu sobre manifestação, fez rituais, pediu sinais aos céus, como um marinheiro solitário tentando decifrar constelações numa noite sem mapa. Mas agora, ouça com atenção, existe uma verdade que foi sussurrada através dos séculos, escondida nas entrelinhas dos livros antigos, gravada nas pedras e soprada pelo vento nas cavernas do tempo. Uma verdade que não pede para ser acreditada, mas apenas lembrada. Você não é um ímã tentando atrair o que deseja. Você é a fonte, você é a origem da criação. Não um pedinte à porta do universo. O universo não é um gênio aprisionado numa lâmpada, esperando por pensamentos positivos para conceder desejos. Ele é espelho. Reflete o que você é, não o que você diz querer. E o que você é, na essência mais pura, não é carência, não é ausência, é criação, é divindade. É a mesma centelha que pulsa no coração da existência. Veja, você não precisa implorar para o seu coração bater. Não roga aos céus para que o sol nasça mais uma vez. Tudo simplesmente acontece, porque você está mergulhado em um fluxo maior, um ritmo sagrado que dança sem esforço algum. A criação da sua realidade é tão natural quanto respirar. Você não foi enviado aqui para implorar bênçãos de fora, mas para despertar a consciência de que tudo começa dentro. Por séculos te disseram que a chave está em atrair, que o segredo da vida está na tal lei da atração. Mas a verdade é mais profunda. Não há o que atrair, porque nada está fora. Tudo o que você deseja já vibra na sua essência. Você não é um copo vazio esperando ser preenchido. Você é o barro e o oleiro, o fogo e a escultura. Não está aqui para aprender, está aqui para recordar. E o que se recorda, se manifesta. Você não precisa de mais técnicas. Não precisa de mapas ou mantras complicados. Precisa apenas escutar o sussurro daquilo que sempre foi seu. Porque o desejo muitas vezes nasce da ilusão da escassez. E o que você vai encontrar neste caminho é algo infinitamente mais valioso que desejos realizados. É o despertar, parte 1. O despertar além da ilusão, numa cidade engolida pelo barulho e pela pressa, vivia Santiago. Um homem com prateleiras abarrotadas de livros sobre manifestação, é um mural de sonhos tão cheio quanto suas esperanças. Todas as manhãs, ele fechava os olhos e imaginava a vida ideal. Todas as noites, escrevia cenas detalhadas do sucesso que buscava. Anos passaram, mas sua realidade não se movia. Numa tarde de outono, cansado de mais uma tentativa frustrada, Santiago se sentou num café qualquer, tentando entender o que ainda faltava. Foi então que um velho sentado à mesa ao lado, disse algo que cortou o ar com a força da simplicidade. Você está se esforçando demais para atrair o que já é seu. A frase veio com a leveza de quem não precisava convencer. Parecia ter atravessado eras para chegar até ali. O pássaro não atrai o vento. Ele apenas abre as asas. Essas palavras quebraram uma muralha invisível dentro dele.
Naquele instante, Santiago entendeu. Seus desejos estavam sendo tratados como algo distante, e era essa crença que os mantinha longe. O universo, afinal, não opera por atração, ele opera por expressão. A flor não se esforça para chamar a luz. Ela floresce porque é da sua natureza. E você também é assim. Você não é um pedinte. É o Criador que se revela em cada gesto, em cada pensamento, em cada silêncio. Naquele dia, Santiago olhou para o mural e viu não uma ponte, mas uma prisão. Suas visualizações eram súplicas, suas afirmações, pedidos disfarçados de fé. E então, algo mudou, não no mundo ao redor, mas dentro dele. A criação não começa fora, ele sussurrou, começa em mim. E assim, começou a lembrar. Capítulo 4. O tempo em suas mãos escreva. Mas escreva com a firmeza de quem sabe que o que escreve não é uma fantasia distante, é destino real, pulsando no invisível, esperando apenas que você abra a porta. Sinta cada palavra como uma semente viva, uma semente que carrega o fruto do seu futuro. Você não está criando algo novo. Você está lembrando quem sempre foi. Visualize. Essas novas ideias estão enraizando no seu coração, substituindo estruturas antigas por uma arquitetura mais viva, mais luminosa, mais verdadeira. Cada instante traz consigo um convite: reconstrua, redesenhe, recomece. A verdadeira mágica da vida não está em pedir ao universo que te dê algo a mais, mas em se tornar aquilo que você deseja receber. Porque quando seu ser se alinha à sua essência, a vida não tem escolha, ela responde, ela resflate. Na oficina dourada pelo sol poente, Samuel polia as engrenagens de um velho relógio. Durante anos, foi um mestre do tempo. Precisão absoluta, cada tique ajustado ao segundo, mas algo o incomodava. Quanto mais medisse o tempo, menos o sentia. O tempo, ele percebeu, não é uma linha com início e fim. Não é o ontem que ficou, nem o amanhã que não chegou. É o agora, este momento. O passado é um eco. O futuro, uma ideia. Mas o presente? O presente é um portal. Uma taça sagrada onde mora tudo o que existe. A mente adora nos prometer que a felicidade está à frente, depois do diploma, depois do sucesso, depois do amor. Mas a criação não espera. Ela acontece aqui, agora, neste instante. Samuel entendeu isso num gesto simples. Uma mola escapou de seus dedos e caiu no chão de madeira. Antes, ele se irritaria, mas não dessa vez. Ele apenas respirou, fechou os olhos e percebeu, pela primeira vez, não estava correndo atrás do tempo, estava dentro dele. O silêncio da oficina se tornou um santuário. Ele não se movia através do tempo. O tempo é que fluía através dele. Prática. O eterno presente sente-se num lugar silencioso. Feche os olhos. Te expire lenta e profundamente. 3 vezes. Sinta o ar. Sinta o corpo. Sinta o agora. Não pense no passado. Não projete o futuro. Apenas esteja. Agora, invoque o estado que deseja viver. Paz, amor, realização. Sinta-o dentro de si como se já existisse, porque existe. Fique assim por alguns minutos. Cada respiração te ancora mais no presente. A manifestação não está no depois, ela nasce do agora. Enquanto isso, em um jardim escondido entre colinas silenciosas, Helena parava todos os dias diante de um espelho de moldura dourada. Sob a sombra de um velho carvalho, ela murmurava palavras de saudade ao seu reflexo. Ela pedia amor, chamava por ele, mas o espelho permanecia vazio. Quanto mais desejava alguém que a preenchesse, mais o mundo ao redor se esvaziava. Certa manhã, quando o orvalho ainda dormia na relva, um velho de olhar sereno e mãos marcadas pelo tempo se aproximou. Carregava um cajado de freixo e andava como quem já havia atravessado o invisível. "O que você tanto procura nesse espelho?" perguntou ele com gentileza. "Procuro amor", suspirou Helena. "Chamo por ele todos os dias, mas ele nunca responde." O velho sorriu e apontou para um lago próximo. "Veja ali. O que você enxerga?" Helena olhou. "Meu reflexo", disse. "E se quisesse tocá-lo, como faria?" Ela estendeu a mão.
mas as ondas desfizeram a imagem. Não posso, confessou, entristecida. O velho então murmurou: é assim que você busca o amor, como algo fora de si, como um reflexo inalcançável. Mas o amor não é encontrado, é reconhecido. Ele não vem de fora, ele emana de dentro. Aquelas palavras despertaram algo. Durante anos, Helena buscou o amor como quem caça um tesouro escondido. Nunca havia pensado em procurá-lo dentro de si. Naquele dia, ela parou de esperar, parou de murmurar saudades para o espelho. Começou a se ver com novos olhos. Não como alguém que falta, mas como alguém que já é. Ela passou a sorrir sem motivo, a dar sem esperar retorno, a viver com a certeza de que o amor habitava cada gesto, cada batimento, cada silêncio. E com o tempo, o espelho refletiu algo diferente. Não mais ausência, mas plenitude. Prática, o reflexo da alma sente-se diante de um espelho. Respire, olhe nos seus próprios olhos. Não pense no que falta, no que você quer, no que espera. Apenas veja, você já é. Se busca amor, veja-o ali. Se deseja paz, sinta-a agora. Se quer plenitude, reconheça-a na sua respiração. Permaneça alguns minutos, sem pressa, sem esforço. O reflexo deixará de ser imagem e se tornará presença. Porque a vida não te entrega o que você deseja, ela te devolve o que você é. Na primeira luz do dia, quando o céu ainda boceja de azul, Joaquim se sentou diante de sua tela em branco. Ela o encarava como um espelho, vazia, cheia de possibilidades. Suas mãos tremiam, não de frio, mas de dúvida. E ali, entre pincéis adormecidos e tintas intactas, ele descobriu que não era o mundo que esperava por ele. Era ele que esperava por si mesmo. Capítulo 5 – A alquimia da emoção. As oportunidades escorriam pelas mãos de Joaquim como areia. Os pensamentos sombrios, como nuvens pesadas ao entardecer, pairavam sobre sua mente, derrotas imaginárias, cenários de fracasso, arrependimentos como ecos antigos. Ele fechou os olhos e, sem perceber, soltou um suspiro de rendição. Mas ali, no silêncio da própria desistência, algo surgiu, uma fagulha, uma revelação esquecida no fundo da alma. As emoções, ele percebeu, não eram castigos da existência. Eram tintas, cores vivas, texturas sagradas. Cada emoção era uma vibração, uma nota na sinfonia do ser. A tristeza, por exemplo, não era uma inimiga. Era um azul profundo, sereno, melancólico, como o céu antes da chuva. A raiva queimava como um vermelho de tempestade no horizonte. O medo, um cinza translúcido, denso, mas passageiro como névoa tocada pela luz. Inspirado, Joaquim não pensou, apenas agiu. Pegou um pincel, mergulhou-o na primeira cor que seus dedos tocaram. E com a leveza de quem finalmente aceita o que sente, deixou a emoção guiar sua mão. Não pensava no resultado, não buscava perfeição. Cada traço era pura expressão. Frustração virou linhas fortes e ousadas. Melancolia se dissolveu em pinceladas suaves e longas. Incerteza virou neblina, um encontro de cores que conversavam sem palavras. Seu caos virou arte. Sua dor se transformou em beleza. Dia após dia, ele repetia esse ritual. Nem sempre era fácil. Às vezes, o desânimo ameaçava voltar, mas sempre que a sombra surgia, ele pegava um pincel e lembrava: a arte, assim como a vida, não é sobre evitar erros. É sobre dar propósito a eles. Transformar o outono em nova criação. Dar cor ao vazio. Dar sentido à tempestade. Semanas depois, uma galeria local se interessou por sua obra, mas não era o reconhecimento que o movia. Era a certeza de que, em cada quadro, ele havia deixado impressa sua própria transformação. Ele havia entendido a magia, não fugir das emoções, mas moldá-las. Toda sombra pode virar luz, se você tiver olhos para vê-la. Prática, alquimia da arte. Quando o peso da vida apertar, não fuja, não reprima, não rotule o que sente. Transforme, pinte,
Escreva, dance, molde, crie. Cada emoção é uma semente. Cada lágrima, um convite. Cada medo, uma chance de descoberta. Não tenha medo das cores escuras na sua paleta. Sem elas, a luz perde o contraste. Lembre-se, você não é um espectador passivo da sua história. Você é o artista, o alquimista, o criador. E a vida, com todas as suas nuances, está esperando o seu toque para se tornar uma obra-prima. Sob um céu límpido e o silêncio perfumado do campo, Juliana se sentava todos os dias em meio à brisa da manhã, de olhos fechados, rosto entregue ao vento suave. Antes que o sol tomasse o horizonte, ela se encontrava com sua essência. Sabia que o universo inteiro pulsava em cada batida do seu coração, em cada respiração sagrada. E quando uma emoção intensa surgia, ela não a julgava, não a chamava de boa ou ruim, apenas sentia. Era energia, bruta, viva, presente. Medo, raiva, alegria, ternura. Tudo era força. Tudo era movimento. Ela parou de resistir, parou de rotular e começou a usar cada emoção como matéria-prima. Se o medo aparecia, ela o olhava nos olhos, respirava e deixava que ele se tornasse impulso. Como o vento que pode derrubar ou guiar, ela aprendeu a usar o que sentia como bússola. Cada emoção mostrava um caminho, cada vibração indicava uma direção. Sem perceber, Juliana começou a caminhar com mais clareza. E o que antes era sombra, virou chama. Você também pode. Feche os olhos, sinta, respire. O que você sente agora não é obstáculo, é portal. Use-o, molde-o, crie com ele. Porque no fim, a verdadeira alquimia não acontece fora. Ela acontece dentro. Capítulo 6. O Jardim das Emoções. Juliana descobriu algo raro, um segredo que poucos ousam lembrar. Cada emoção, por mais intensa ou desconfortável que pareça, carrega em si o poder da transformação. Ela aprendeu a sentir, não como vítima, mas como criadora. Quando a tristeza chegava, e ela ainda chegava, Juliana não se deixava arrastar pela sua gravidade. Sentia seu peso, sim, mas a observava com serenidade, como quem reconhece uma velha amiga trazendo mensagens não ditas. A tristeza para ela era espelho, reflexo de feridas que ainda pediam cura. E com essa consciência, ela transformava em força, em impulso para crescer e seguir em frente. As emoções deixaram de ser monstros no escuro, tornaram-se tinta viva nas mãos de uma artista desperta. Raiva não era mais inimiga, era fogo criador, pronto para ser canalizado com sabedoria, como um rio potente que, se guiado, pode fertilizar os campos da alma. Medo virou bússola, um sinal de que havia algo novo para ser entendido. Tristeza se transformou em convite ao autocuidado, em solo fértil para recomeçar. Juliana entendeu: as emoções não são boas nem ruins. Elas são neutras, são matéria-prima, e é você, com sua presença, que dá forma a elas. Como um oleiro diante do barro, ela começou a moldar sua realidade a partir do que sentia: amor, consciência e intenção. No começo, muitos ao redor não compreendiam. Ela andava pela aldeia com o coração leve, enquanto a maioria vivia sob nuvens de medo e incerteza. Mas Juliana não se deixava contaminar. Ela sabia que a verdadeira força não estava em resistir ao caos, mas em dançar com ele. E foi o que fez. Quando a tempestade chegou, como sempre chega, ela não correu, não se desesperou. E aí? Ela dançou. Sim, dançou no vento. Como se o mundo inteiro estivesse conspirando a seu favor. Porque ela sabia, tudo o que havia plantado dentro de si floresceria no tempo certo. A tempestade não era um castigo, era confirmação, era fertilizante para sua fé. E aos poucos aqueles que a observavam começaram a enxergar o que nunca haviam visto. Juliana não esperava que as circunstâncias a salvassem. Ela era a semente, o solo e a própria colheita. Ela havia se alinhado ao ritmo do universo. E quando isso acontece, a vida responde. Oh! Prática,
A arte da transformação, quando uma emoção intensa surgir, não rotule, não fuja, sinta. Raiva, deixe que ela alimente sua coragem. Medo, permita que ele te torne mais consciente. Tristeza, use-a como convite à cura. Toque seu coração, ou qualquer parte do corpo onde a emoção estiver mais viva. Respire fundo e diga a si mesmo: essa energia está aqui por um motivo. Eu posso usá-la, porque você não é escravo do que sente. Você é o artista, o mestre das próprias cores, o criador da própria atmosfera. Prática o jardim da fé interior e encontre um lugar só seu. Silêncio, presença. Feche os olhos e respire profundamente. Agora imagine uma semente repousando em suas mãos. Pequena, mas contendo o universo inteiro. Sinta sua forma, sua leveza, seu potencial oculto. Ali, nessa semente, mora tudo o que você é capaz de ser. Plante-a no seu coração e saiba, não importa o que aconteça lá fora, a colheita sempre começa por dentro, porque você é o jardineiro da própria alma, e a cada emoção bem cuidada, um novo mundo floresce. Capítulo 7. A semente que já é não é apenas uma semente, é uma promessa, uma revelação silenciosa, delicada, mas pulsante. É o seu desejo mais profundo, a visão clara daquilo que você ainda não tocou, mas que já te pertence. Ao segurá-la nas mãos, você sente algo despertar, uma conexão íntima com sua essência, com o seu propósito. Agora, com a mente tranquila, plante essa semente no solo mais fértil que existe. É o solo da sua consciência. Sua alma é o jardim. É ali que a semente germina, não pela força, mas porque é da sua natureza florescer. A semente não se apressa, ela não luta contra o tempo, ela confia, e da mesma forma, o seu desejo não precisa ser forçado. Precisa apenas de um espaço seguro dentro de você e da sua fé. Fé verdadeira, silenciosa, inabalável. Confie na lei do ser, essa sabedoria interna que conduz o invisível para o visível. Todos os dias, reserve um instante para caminhar por esse jardim interno. Mesmo que só exista em seu coração, pise nele como quem já está em meio à floresta dos seus sonhos. Imagine as flores brotando. Imagine os frutos surgindo. Sinta o perfume do que você ainda não viu, mas que já vive em você. Assim como Elias caminhava por seus prados em silêncio, sem pressa, sem cobranças, você também pode aprender a cuidar desse espaço sagrado. Regue sua visão com convicção. Alimente seus pensamentos com certeza. Deixe que sua fé se torne o fertilizante que acelera o invisível e fortifica o que está prestes a florescer. Lembre-se, a semente já sabe o que fazer. Você só precisa permitir que ela cumpra seu destino. Agora, feche os olhos. Visualize sua criação em todo o esplendor. Veja as cores do seu sonho. Sinta os aromas que o cercam. Ouça os sons do que está por vir. Toque as texturas. Imagine seus dedos roçando na superfície da sua realização. Não é imaginação, é lembrança. O que você deseja já existe. É tão real quanto o próximo nascer do sol. Você não está criando algo do nada. Está apenas permitindo que venha à luz o que já está vivo no reino invisível das possibilidades. Prática. O jardim da manifestação. Todos os dias, viva seu desejo como se ele já estivesse presente. Não visualize apenas, sinta, respire, habite. Ao pensar nele, saiba que ele já existe. A única distância entre você e o que quer é a fé com que você caminha até ele. Sua crença é a chave, sua certeza, a porta. E enquanto você cuida desse jardim interior, seguirá caminhando, passo a passo, sem olhar para trás. E a árvore, inevitavelmente crescerá. Assim como Elias entendeu ao cultivar a terra, você também entenderá ao cultivar o coração. Não é questão de esforço desesperado, mas de presença, de amor pelo que ainda está por vir, de honra por aquilo que já vive em você. E no fim, quando a flor se abrir, quando o tronco se erguer firme diante do céu, você saberá.
Você nunca precisou conquistar isso, apenas reconhecer. Porque a criação não se força, se revela. E aquilo que começou como uma simples semente, cresceu para se tornar o refúgio de todos os seus sonhos. Um abrigo vivo. Um santuário. A linguagem pura do universo. A música silenciosa da existência. Na penumbra de um estúdio isolado, com apenas o sussurro da brisa como companhia, Julian repousava os dedos sobre seu velho violino. Cada toque, cada nota, era mais do que som. Era memória, era presença. A harmonia, ele sabia, não vinha da partitura, vinha da alma que a tocava. Capítulo 8. A ressonância da alma. A harmonia da vida não está apenas nas melodias que ouvimos, mas nas vibrações que escolhemos emitir. Julia entendeu isso quando, em meio ao silêncio do seu estúdio, afinava com paciência seu velho violino. Cada corda, cada nota, revelava uma verdade maior do que a música. A vida também precisa de afinação. Cada pensamento é um som. Cada emoção, uma vibração, e juntos, eles compõem a sinfonia invisível que o universo escuta. Não são nossas palavras que moldam a realidade, mas a frequência que carregamos no coração. Julian percebeu que, nos dias em que sua mente estava em conflito, tudo ao redor se tornava mais pesado. As dificuldades se acumulavam. Os caminhos pareciam trancados. Mas nos dias em que ele estava em paz, as portas se abriam. As soluções apareciam. Tudo fluía com uma leveza surpreendente. Foi então que a revelação se fez clara. O universo não responde ao que você diz. Responde ao que você vibra. Enquanto afinava seu violino, ele percebeu que não bastava mexer superficialmente nas cordas. Era preciso ouvir, sentir, guiar cada corda até o ponto de ressonância natural. Assim também é com a vida. Você pode tentar mudar o mundo à força, mas se a sua frequência estiver desalinhada, será como tentar tocar uma sinfonia com um instrumento desafinado. Prática, sintonizando a frequência do universo. Sente-se, feche os olhos, respire profundamente. Sinta cada inspiração como uma ligação com o universo. Agora, observe seu estado interno. Quais pensamentos vibram dentro de você? Quais emoções estão presentes? Imagine agora a realidade que deseja viver. Veja-a como uma nota clara, vibrante, suave, uma melodia que preenche o ar ao seu redor. Comece a ajustar-se a essa frequência. A respiração é o primeiro passo. A gratidão, o segundo. O sentimento de paz, o terceiro. Permita que corpo, mente e espírito entrem em ressonância, sem esforço, sem pressa. Apenas permita-se fluir, como uma melodia que nasce porque todas as notas estão no lugar certo. E então, algo mágico acontece. As circunstâncias começam a se alinhar. As oportunidades surgem. A vida começa a te alcançar, não porque você correu, mas porque você se sintonizou. Assim como o sol ilumina naturalmente o que está pronto para florescer, o universo manifesta o que vibra em harmonia com sua essência. Na penumbra do seu estúdio, Julian compreendeu: a vida não é uma batalha, é uma dança com o invisível. Tudo o que você deseja já existe, mas para vê-lo, você precisa alinhar sua frequência ao que deseja experimentar. O segredo não é controlar o que está fora. É ajustar o que está dentro. E ao fazer isso, o mundo responde com clareza. E em outro canto do mundo, Amélia se sentava diante de sua mesa, com uma folha em branco à sua frente e a caneta pousada na mão. Durante anos, ela havia escrito com perfeição técnica. Suas frases eram belas, mas frias. não havia vida nelas. Foi então que, num momento de tristeza profunda e esperança silenciosa, ela escreveu com a alma. Sem regras, sem moldes. A emoção foi sua tinta. A dor, Sua inspiração. E o resultado tocou corações. ela entendeu, a emoção é a força criativa. Você pode fazer o mesmo gesto que todos fazem, mas se houver sentimento verdadeiro por trás, o universo escutará.
Prática: a amplificação emocional. Sente-se em silêncio. Respire profundamente. Agora escolha um desejo, algo que você queira com todo o coração. Imagine que ele já se realizou. Visualize-o em detalhes. Sinta a alegria. Sinta a gratidão. Sinta a plenitude. Deixe essa emoção crescer. Deixe que ela se espalhe pelo corpo inteiro. Porque o universo não responde apenas ao seu desejo, ele responde à energia que o acompanha. Quando sua emoção vibra com clareza, o universo responde com exatidão. Você não precisa forçar. A vida não precisa ser empurrada. Você só precisa se tornar o canal, através do qual a sinfonia do universo pode fluir. A nota certa, na frequência certa, no momento certo. Você não é apenas alguém que deseja. Você é quem vibra, quem cria, quem afina a própria existência. E quando sua alma estiver em ressonância com sua verdade mais profunda, a vida tocará sua melodia. Capítulo 9. A vibração que dá forma sinta. Sinta profundamente a emoção de já ter aquilo que deseja. Permita que essa sensação se espalhe por cada canto do seu ser, como se um fogo suave, porém poderoso, se acendesse dentro de você. Esse calor não é fantasia, é vibração. É força criadora. E enquanto você permanece nesse estado emocional elevado, observe, em silêncio, como sua visão começa a tomar forma. Não é mais apenas um pensamento, é uma frequência, um campo magnético pulsando a realidade para perto de você. A combinação entre uma intenção clara e uma emoção autêntica cria uma vibração tão poderosa que o universo não tem escolha senão responder. Não porque você pediu, mas porque você se tornou. Essa é a arte esquecida. Usar a emoção, não como resposta ao que acontece, mas como instrumento de criação. Cada vez que você se conecta com essa força interior, você não está apenas desejando, você está moldando. Cada emoção que pulsa no seu coração é como uma cor na paleta de um pintor. Você está criando. Você está pintando. Você está vibrando vida nas ideias. Com o tempo, você se tornará um artista consciente da própria realidade, um compositor das frequências que deseja ressoar, um maestro da sua sinfonia interior. Assim como um músico conhece cada nota do seu instrumento, você aprenderá a tocar cada emoção com precisão, amplificando apenas aquelas que vibram em harmonia com os seus sonhos. O poder da convicção. Numa pequena aldeia cercada por montanhas, Pedro levava uma vida simples, mas cheia de desejos grandiosos. Todos os dias, ele sonhava, trabalhava, esperava. Mas seus esforços pareciam se perder, como folhas carregadas pelo vento. Havia sempre um vazio, uma dúvida silenciosa, uma sensação de que algo ainda faltava. Foi numa tarde calma, caminhando sozinho pelos campos, que Pedro parou de pensar e começou a sentir. E ali, no silêncio, ele compreendeu: a realidade não é moldada pela quantidade de ações. Ela é moldada pela força da convicção. Aqueles que transformaram o mundo não foram os mais instruídos, nem os mais perfeitos. Foram os que sustentaram uma visão, com uma fé tão firme, tão inabalável, que o universo inteiro teve que se curvar à sua certeza. A vida, ele percebeu, não é um jogo de chances. É um ato de decisão. A magia não está na análise interminável, mas na clareza, na disciplina de manter o foco. Como um escultor que vê a forma dentro do mármore, e golpe após golpe, a revela, Pedro entendeu, sua realidade também estava ali, oculta, esperando a certeza para se revelar. Prática, disciplina mental criativa. Sente-se em silêncio, respire. Sinta a quietude como um campo fértil de criação. Agora, visualize o desejo que mais pulsa dentro de você, não como um talvez, mas como algo certo, real, seu. Segure essa visão com firmeza, com a mesma certeza com que sabe que o sol nascerá. Não ceda à dúvida. Não dê espaço à hesitação. Essa clareza é o seu cinzel. Cada pensamento firme é um golpe que esculpe sua realidade. A vida começa a mudar,
não quando você faz mais, mas quando você sente mais profundamente e acredita com mais constância. O universo, afinal, não responde a quem pede com incerteza, mas àquele que vibra com convicção. E você, agora, já sabe o que fazer. Capítulo 10. A magia da convicção. Dúvidas são como sombras, elas não apagam a luz, mas obscurecem sua visão. E elas virão, isso é certo. Mas quando vierem, não lute contra elas. Observe, reconheça e retorne à sua clareza. A cada respiração, sinta a certeza crescer em você como uma chama que não se apaga. Mesmo antes de qualquer sinal externo, mesmo antes da realidade dar pistas, confie. O que você deseja já está a caminho, porque já existe dentro de você. Comece devagar. 1 minuto de concentração total, foco absoluto na visão, sem pressa, sem distração. Com o tempo, aumente a duração. Essa prática é como fortalecer um músculo invisível, a musculatura sutil da fé. E a cada vez que você retorna à sua certeza, ela se enraiza, se expande, se torna seu estado natural. A convicção não é algo que se força, é algo que se cultiva. Assim como Pedro aprendeu nas suas caminhadas silenciosas, o poder não está em tentar todas as possibilidades, mas em confiar profundamente em uma só. Não é o número de caminhos, mas a pureza da direção. Toda vez que você sustenta sua visão com clareza, o universo começa a reorganizar as peças. As engrenagens se alinham, as portas certas se abrem, as circunstâncias fluem. Você não está forçando a realidade, você está fluindo com ela. Lembre-se, o universo não responde apenas a pensamentos soltos. Ele responde à intensidade da sua convicção. Os que moldam a realidade são aqueles que confiam, mesmo sem enxergar o fim da jornada. Aqueles que caminham com a certeza de que o invisível já está em movimento, que sabem acreditar já é criar. Assim como um arquiteto vê o edifício completo antes de assentar o primeiro tijolo, você também deve visualizar sua vida, não como um desejo, mas como algo que já está vivo dentro de você. Nesse estado de convicção profunda, o esforço desaparece. Você não precisa mais lutar contra as circunstâncias, nem se perder em análises. A certeza se torna uma força tão natural, tão silenciosa, que tudo começa a se mover em seu favor. Pedro entendeu isso. E parou de procurar respostas fora. Começou a confiar no que já existia dentro dele, sua visão firme, sua fé constante. E então, as oportunidades começaram a surgir. As pessoas certas chegaram. Os sonhos tomaram forma. Como se tudo já estivesse escrito nas entrelinhas do tempo. Prática, disciplina da clareza, escolha um desejo. Feche os olhos, visualize-o como se já existisse. Sinta-o como verdadeiro, real. Não permita que dúvidas o arranhem. Quando elas vierem, e virão, simplesmente retorne à sua certeza. Você não precisa discutir com o medo. Precisa apenas fortalecer a visão. A criação é um ato de convicção. E quando você se alinha à sua visão mais profunda, o universo se curva para encontrá-la. A arte da paciência, a alquimia do tempo divino no coração de uma cidade cercada por colinas douradas. Ei! Clara observava o forno. O cheiro do pão recém-assado preenchia a cozinha. Aromas de nutrição, de espera, de fé. Mas suas mãos tremiam. A ansiedade a fazia querer verificar, abrir, confirmar, mesmo sabendo que ainda não era a hora. Você provavelmente já sentiu isso. Esse desespero silencioso entre o momento da decisão e o momento da manifestação. Assim como Clara, talvez você tenha revisitado seus planos inúmeras vezes, tentando acelerar algo que só floresce no tempo certo. Mas há uma sabedoria em não olhar, em confiar. O pão cresce por dentro, no escuro, no silêncio, no tempo exato. E assim também funciona a criação. Você não precisa forçar, nem recomeçar toda vez que a ansiedade bater. Precisa apenas lembrar: tudo está se transformando.
E, mesmo quando você ainda não vê, Pedro aprendeu a confiar, Clara aprendeu a esperar. E você está pronto para sustentar sua visão com a mesma firmeza. Porque no fim, não é sobre velocidade, é sobre alinhamento. E quando a convicção é plena, o tempo se torna seu aliado. Essa dúvida sussurra nos cantos do silêncio. Mas a resposta não está na urgência, está na confiança. A criação não obedece ao relógio humano. Ela segue o tempo divino. A mesma inteligência que transforma uma massa crua em pão dourado é a que guia seus desejos rumo à manifestação. Mas assim como o pão exige calor, umidade e tempo exato, seus sonhos também exigem um ciclo invisível de transformação. E toda vez que você tenta acelerar esse processo, interrompe a dança sutil do universo. Clara entendeu isso não por teoria, mas pela prática. Foi numa conversa com seu avô, um velho padeiro que moldava mais do que massa, moldava sabedoria. Ele lhe disse: A mágica do pão não está em forçar o crescimento, mas em confiar no tempo que ele leva. Essas palavras ecoaram fundo nela. A lição era simples e poderosa. A confiança no tempo certo faz do comum uma obra-prima. Do mesmo modo, seus desejos não precisam de observação constante. Eles não precisam da sua vigilância. Precisam da sua fé. Quando você decide o que quer, as forças invisíveis do universo começam a trabalhar silenciosamente. Mas o seu papel não é controlar. É sustentar a certeza, acalmar a ansiedade e deixar que a sabedoria do tempo haja. Prática, o exercício da confiança no tempo divino. Sente-se em silêncio, respire com profundidade e leve a atenção até o seu coração. Agora, imagine o seu maior desejo, aquele que você tem guardado com mais intensidade. Visualize-o como uma pequena semente de luz, descansando num recipiente dourado, cheio de brilho e calor suave. Sinta essa luz se dissolver no ar, como uma semente lançada ao vento. Você não a perdeu. Você a confiou ao universo. Abandone a necessidade de controlar. Libere a urgência. E sinta a paz que vem da entrega verdadeira. Sempre que a ansiedade bater, e ela vai bater, retorne a essa imagem. Lembre-se, a fé verdadeira não exige provas. Ela é, por si só, a prova. Assim como Clara aprendeu a não abrir o forno antes da hora, você também pode aprender a respeitar a gestação dos seus sonhos. A dúvida virá, naturalmente, mas não se agarre a ela. Deixe que ela passe como uma nuvem leve no céu, sem torná-la um teto sobre sua mente. Você não é a dúvida. Você é a fé que permanece. O universo tem seu próprio ritmo. Não adianta tentar controlar. A mágica não está em acelerar, está em permitir. Em confiar que tudo que tem que florescer, florescerá. No momento perfeito. Com o tempo, os pães de Clara se tornaram os mais desejados da vila. Não pela técnica de suas mãos, mas pela paciência de sua alma. Pessoas viajavam só para experimentar aquilo que tinha sido feito sem pressa, com entrega, com amor, e essa é a mesma energia que você pode cultivar agora. Não apresse seus desejos. Não pressione suas criações. Confie no invisível. O que está por vir já está sendo preparado. E o universo, assim como o pão no forno, nunca falha quando o tempo é respeitado. Capítulo 12. O silêncio que faz crescer o tempo divino não atrasa. Ele floresce. E assim como uma semente cresce na escuridão, longe dos olhos e longe da pressa, os seus sonhos também crescem em silêncio. Não é necessário tocar a terra para saber se há vida ali. Basta confiar. A pressa é a armadilha do ego. Mas a fé é o compasso da criação. Foi isso que Clara descobriu ao lado do seu forno, na pequena cozinha onde o pão assava, espalhando seu aroma quente por toda a casa. Era mais uma manhã dourada, como tantas outras. Clara observava o forno com um misto de ansiedade e esperança. A massa que havia preparado com tanto carinho estava lá dentro, em silêncio, transformando-se em algo maior.
Mas mesmo sabendo disso, ela sentia a tentação de abrir a porta antes da hora, de verificar, de interferir, de acelerar, de tentar ver antes do tempo. Quantas vezes você também já sentiu essa inquietação, aquela energia incômoda que se instala entre o desejo e a materialização? Mas Clara aprendeu que a vida não floresce sob vigilância. Ela floresce sob confiança. Numa tarde calma, sentada ao lado do avô, um velho padeiro que conhecia os segredos do tempo, ela recebeu a lição que mudaria tudo. A mágica do pão não está em forçar o crescimento, está em confiar no tempo que ele leva. Essas palavras ficaram tatuadas em sua alma. Ela entendeu que os desejos funcionam da mesma forma. Quando você planta um sonho, forças invisíveis começam a se mover. Você não pode vê-las, nem ouvi-las, mas elas estão lá. Seu papel não é vigiar, é acreditar, não é controlar, é sustentar a fé. Assim como o pão, que cresce com calor e tempo, seus sonhos se formam longe dos seus olhos. A ansiedade de querer ver logo o resultado pode ser o que impede a mágica de acontecer. Confiança é o ingrediente que o universo respeita. Prática. O exercício da confiança no tempo divino. Feche os olhos. Sente-se em paz, num lugar onde o silêncio possa ser ouvido. Respire profundamente. Traga para o seu coração o desejo mais verdadeiro que habita em você. Agora, imagine que esse desejo se transforma em uma esfera de luz dourada. Ela brilha, pulsa, aquece suas mãos. Segure-a com ternura, como quem segura um segredo sagrado. E então, solte. Deixe que essa esfera se dissolva no ar, como uma semente sendo lançada ao vento. Confie. Você não precisa saber para onde ela vai. Só precisa ter fé de que o solo invisível do universo está pronto para recebê-la. E toda vez que a ansiedade voltar, porque ela voltará, retorne a essa visualização. Lembre-se, a semente cresce no escuro, a flor brota no tempo certo. E o universo não falha em sua matemática silenciosa. Clara, depois de muitas tentativas e aprendizados, descobriu que seus pães só atingiam a perfeição quando ela deixava de tentar adivinhar o momento exato. Quando ela apenas confiava. Foi aí que eles se tornaram os mais desejados da vila. Não porque eram mais bonitos, mas porque eram feitos com paciência. Com fé, com entrega. Você também tem esse poder, o de criar sem ansiedade, o de confiar sem ver, O de esperar com sabedoria. porque a manifestação verdadeira não nasce da pressa, nasce do tempo certo, e o tempo certo é o tempo do invisível. Capítulo 13. A alquimia do desapego. Soltar não é desistir, é permitir que o invisível haja. Quantas vezes você já quis tanto algo, que sem perceber, acabou o sufocando? Quantas vezes você segurou seu sonho com tanta força, que ele não conseguiu alçar voo? Essa é a armadilha do apego, a ideia de que precisamos controlar tudo para que algo aconteça. Mas é justamente quando aprendemos a soltar que o universo começa a responder. Clara aprendeu isso diante do forno. Você talvez aprenda diante do espelho, ou diante do silêncio. Mas cedo ou tarde, todos precisamos aprender a confiar, sem exigir provas. Sempre que você sentir a tentação de revisar seu desejo, de questionar, porque ele ainda não se manifestou, volte à visualização. Feche os olhos. Respire fundo. Veja-se soltando. Lembre-se, a verdadeira fé não se alimenta de confirmações. Ela floresce no invisível. Ela dança no tempo certo. Clara descobriu que o pão perfeito não nasce do controle. Ele nasce da entrega. O padeiro que confia no tempo é o mesmo que cria obras-primas. Ele não vigia cada segundo. Ele apenas sabe que vai acontecer. E você também pode ser esse criador silencioso. O mesmo vale para seus desejos. Eles não precisam ser constantemente observados para se tornarem realidade. Eles precisam de um solo fértil de fé e de um céu livre de dúvidas. A prática, a magia do desapego. Sente-se em um lugar tranquilo.
Respire devagar, permitindo que a calma entre no seu corpo. Agora, traga à mente o desejo que mais tem pesado no seu coração. Aquele que insiste em ocupar seus pensamentos, que te causa ansiedade por ainda não ter acontecido. Visualize esse desejo como um balão. Um balão leve, mas preso por uma corda firme entre seus dedos. Sinta o quanto você o tem segurado com força. Observe a tensão que isso gera. Perceba como essa tensão não ajuda. Ela apenas impede o voo. Agora, com carinho, comece a afrouxar os dedos. Solte devagar. Veja o balão subir. Veja-o levar embora toda a sua ansiedade, todo o seu medo, toda a sua necessidade de controlar. Este não é um gesto de abandono, é um ato de confiança. E nesse momento, algo muda. Você entende que o que é realmente seu não precisa ser forçado. O que é seu virá. O balão sobe. E com ele, você se liberta. O desapego não é frieza, é sabedoria. É a compreensão de que os sonhos mais lindos florescem quando damos espaço para que respirem. Clara, com suas mãos de pão e coração de fé, nunca esqueceu essa lição. Ela deixou de olhar o forno a cada minuto. E com isso, os pães cresceram. E os sonhos também. Você também pode. Solte. Confie. E permita que a vida faça sua mágica. Capítulo 14. O poder do desapego e da declaração. Nem tudo se manifesta com esforço. Muitas vezes, é no silêncio da entrega que o milagre acontece. Você já sentiu aquele aperto no peito ao querer algo com todas as suas forças? Já segurou um desejo tão forte que ele parecia escapar pelas suas mãos? A verdade é simples, mas profunda. Quanto mais você aperta, mais distante o sonho parece ficar. Mas quando solta, quando confia, tudo começa a se alinhar. Naquele instante sagrado, quando você libera o apego e com o coração calmo diz para si mesmo: eu libero o meu apego e sei, com toda a convicção do meu ser, que o que é meu não pode me faltar. Algo muda. A vibração do seu ser se eleva. A paz que preenche seu corpo é a mesma paz que convida o universo a responder. A criação não é movida por desespero. Ela responde à certeza silenciosa, à convicção serena de quem já sabe que tudo está vindo, mesmo que ainda não veja. O universo não dança com a ansiedade. Ele se move em perfeita harmonia com quem já está em paz. Você pode não perceber de imediato, mas o universo fala com você todos os dias. Ele sussurra através de coincidências improváveis, números que se repetem, animais que cruzam seu caminho, frases que te tocam de forma inexplicável. São sinais, são mensagens, mas só os que aprendem a ouvir conseguem escutar. A prática, o diário do invisível antes de dormir, sente-se com seu caderno. Anote tudo que parecer carregado de sentido. Um número, uma palavra, um sonho. Não julgue, apenas registre. Após alguns dias, volte às páginas. Você verá um padrão. As peças começarão a se encaixar. Esse é o diálogo com o invisível. É a linguagem do universo com você. E então, quando a paz estiver firme dentro de você, quando o apego tiver dado lugar à confiança, chega o momento de declarar. Não de pedir, mas de ordenar. A prática, a declaração criadora diante do espelho, com a mão no coração, sinta a batida da vida dentro de você. Respire fundo e, com a autoridade de quem já é, repita com firmeza: pelo poder investido em mim como Criador, eu agora ordeno, e então, diga o que deseja. Com clareza, com certeza, sem dúvida, sem medo. Não fale como quem implora. Fale como quem sabe que sua palavra molda a realidade. Repita 3 vezes. Mais forte, mais profundo, mais alinhado. Não é a força da sua voz que comanda o universo, mas a vibração da sua convicção. Você não veio aqui para mendigar possibilidades. Você veio para criar realidades. E quando sua alma estiver em paz, seu coração confiante e sua voz repleta de certeza, nada poderá te impedir. Porque o universo não responde ao que você deseja. Ele responde ao que você acredita profundamente ser verdade. Capítulo 15.
A dança com o invisível em uma vila esquecida pelo tempo, entre o sussurro das colinas e o rugido do mar, vivia um homem chamado Adriel. Seu rosto carregava o sal do oceano e os traços de uma vida moldada pelo esforço. Todas as manhãs, ao amanhecer, ele conduzia seu velho barco pelas águas inquietas, com os músculos tensos e o coração repleto de disciplina. Cada onda era um desafio. Cada rajada de vento, um inimigo a ser vencido. Durante anos, Adriel acreditou que o segredo da maestria estava na luta. Força, persistência, resistência. Foi isso que lhe ensinaram. Era isso que ele conhecia. Mas então, numa noite em que o céu se abriu em fúria e o oceano despertou com violência, tudo mudou. A tempestade não pedia permissão. As ondas batiam com tamanha força que seu barco rangia como se fosse se partir ao meio. Adriel fez o que sempre fazia, lutou. Mas algo naquela noite era diferente. No meio do caos, quando tudo parecia prestes a se romper, ele sentiu algo inesperado: calma. Uma serenidade misteriosa tomou conta dele, como se o próprio oceano o envolvesse em um sussurro antigo: pare de lutar. Adriel obedeceu. Pela primeira vez ele não tentou dominar o vento. Não forçou as velas, não resistiu ao curso. Ele simplesmente sentiu. Sentiu o ritmo do mar, o compasso invisível das correntes, o silêncio entre os trovões. Foi quando percebeu: o oceano não precisava ser vencido. Ele precisava ser compreendido. O vento, que antes o enfrentava, agora o impulsionava. As ondas, que pareciam monstros, agora dançavam com ele. As velas do barco se ajustaram com suavidade, não mais por imposição, mas por harmonia. Naquele instante, Adriel entendeu: o universo não responde à força, mas ao alinhamento com suas leis invisíveis. Não se trata de impor vontades, trata-se de escutar o fluxo e dançar com ele. A vida é como o mar. Não é uma guerra a ser vencida, mas uma dança sagrada com forças maiores do que podemos controlar. Tentar comandar tudo é se exaurir na resistência. Mas se alinhar com o movimento natural das coisas é criar com leveza. Adriel voltou à costa diferente. Não porque havia derrotado a tempestade, mas porque havia se fundido a ela. Não era mais um homem contra o mar, era um homem com o mar. A verdadeira maestria, descobriu ele, não vem do esforço desmedido, mas da compreensão profunda. Assim como o sol não força sua luz, nem a lua questiona seu reflexo, nós também não precisamos lutar contra o invisível. Precisamos apenas aprender a senti-lo, respeitá-lo e nos mover com ele. Adriel, enfim, aprendeu a navegar, não com força, mas com sabedoria. E a vida, como o oceano, começou a conduzi-lo suavemente, exatamente para onde ele sempre quis chegar. Capítulo 16. O relógio invisível da criação. O mar, com seu ritmo eterno, havia transformado Adriel. Aquela tempestade não foi apenas uma travessia no oceano, foi uma travessia interior. Ele entendeu, enfim, que a vida não exige força, exige escuta. Que os desejos não precisam ser arrancados do universo, mas acolhidos no tempo certo. O mar não pede esforço, pede entrega. Desde então, Adriel deixou de remar contra a corrente. Aprendeu a navegar com o fluxo, não contra ele. E sua vida começou a se alinhar com a mesma harmonia das marés, sem tensão, sem ansiedade. Apenas com a confiança de que tudo vem quando se está em sintonia com o invisível. A prática da criação sem esforço. Agora, feche os olhos por um instante. Respire profundamente. Traga à sua mente um desejo ou um desafio que você esteja enfrentando. Mas desta vez, não tente resolver nada. Apenas sinta. Sinta como esse desejo já tem um ritmo próprio, como se uma corrente invisível já o estivesse levando até você. Diga a si mesmo, com calma e convicção: eu me liberto da necessidade de lutar. Meu poder está em saber, não em forçar. Sinta como o corpo relaxa. Os ombros caem. A mente se acalma. O coração silencia.
Esse é o estado onde a verdadeira criação começa, o estado do não esforço. A ilusão do tempo. Na outra margem dessa jornada silenciosa, encontramos Eliseu, um velho relojoeiro que vivia cercado por ponteiros, engrenagens e o constante tic-tac do tempo. Durante anos, Eliseu acreditou que o tempo era seu mestre. Vivia entre prazos, esperas e preparações. Tudo o que desejava era jogado para o amanhã, para quando estivesse pronto, para depois. Mas o depois nunca chegou. Enquanto consertava um antigo relógio de pêndulo, algo mudou. Ele notou que os ponteiros giravam, mas sua vida parecia parada, esperando um futuro que nunca se manifestava. Foi então que uma ideia atravessou sua mente como um relâmpago silencioso. E se o tempo não fosse linear, e se ele estivesse olhando para o tempo do jeito errado, a vida toda? Eliseu começou a ver os relógios não mais como contadores de horas, mas como lembretes. Sinais silenciosos de que o único tempo real é agora. Ele entendeu que o futuro não é algo que se alcança. É algo que se cria no presente. Cada momento contém todas as possibilidades. Não é o tempo que realiza os sonhos. É a escolha que fazemos neste instante. Assim como o oceano carrega todas as ondas em seu ventre, o tempo carrega todas as realidades. A linha do tempo não é uma estrada com um só caminho. É um mar de infinitas direções. E cada decisão, cada pensamento, é um leme apontando para uma nova rota. A vida não exige mais tempo. Ela exige presença. Presença com clareza. Presença com intenção. Foi isso que Eliseu aprendeu entre engrenagens e ponteiros. Que o verdadeiro tempo não está nos relógios, mas no momento em que você decide viver com convicção. Ali, nesse segundo silencioso, tudo começa a se manifestar. Capítulo 17. O agora onde tudo nasce. Eliseu já não via o mundo com os mesmos olhos. O velho relojoeiro, outrora prisioneiro dos ponteiros, havia despertado para uma nova compreensão. O tempo não era mais um senhor implacável, mas um aliado silencioso. O universo, agora para ele, se revelava como um campo quântico, um infinito mar de possibilidades disponíveis no exato momento em que a consciência decide. Ele deixou de esperar, parou de planejar o sucesso como se fosse algo distante e começou a vivê-lo como se já estivesse aqui, porque, de fato, estava, não lá na frente. Mas agora, Eliseu compreendeu que a criação não é um caminho a ser trilhado, mas uma escolha a ser feita. Não se trata de esperar que a realidade aconteça, mas de decidir vivê-la com convicção absoluta. E ao fazer isso, algo mágico começou a se manifestar. Propostas começaram a chegar. Portas que antes pareciam seladas se abriram com naturalidade. O sucesso, que parecia um destino futuro, tornou-se uma paisagem presente. Tornou-se uma paisagem presente. Tudo mudou quando ele abandonou a ideia de que o tempo era uma barreira. Passou a ver o tempo como o vento que move suavemente o navio, mas apenas se o capitão souber alinhar as velas. A prática da mudança quântica. Agora, respire fundo. Feche os olhos. Sinta seu corpo exatamente onde está. Permita que sua mente se conecte com a versão de você que já realizou tudo aquilo que deseja. Observe como esse você do futuro se move, respira e sente. Veja como ele fala com clareza. Sinta a confiança serena no seu peito. Sinta a leveza de quem não duvida mais. Então, diga em voz baixa ou mentalmente com convicção total: eu não estou me tornando, eu já sou. O tempo não controla minhas criações. Eu escolho. E o que eu desejo já existe. Você não está mais no tempo da espera. Você entrou no tempo da escolha. E toda criação começa no instante em que você decide vivenciá-la. Eliseu não olhava mais para o amanhã. Ele olhava para o agora com olhos de quem sabe. O presente é o único lugar onde o impossível se torna possível, e onde toda a realidade já existe, esperando por você. Capítulo 18. Vivendo a partir do amanhã. Aurélio passou a vida tentando decifrar o futuro.
Em meio a livros, gráficos e teorias entrelaçadas como fios invisíveis, acreditava que, com cálculos e planejamento, poderia prever cada passo do destino. Mas quanto mais estudava, mais distante parecia a certeza que tanto buscava. O tempo lhe escapava como areia entre os dedos. E por mais que tentasse controlar os próximos dias com lógica e previsões, o futuro continuava sendo um mistério. Um horizonte que nunca chegava. Até que um dia seu mentor se aproximou em silêncio, colocou a mão sobre seu ombro e disse com ternura: Aurélio, o futuro não é algo que você deve prever, é algo que você deve escolher. Aquelas palavras rasgaram o véu da ilusão. O futuro não era uma estrada distante a ser alcançada com esforço, mas um estado de ser disponível agora, esperando para ser vivido, não alcançado. Naquele momento, uma nova verdade começou a florescer dentro dele. Aurélio deixou de esperar o amanhã, parou de viver como quem precisa correr atrás do tempo, e começou a agir como quem já habita a realidade que deseja. Ele deixou os cálculos de lado, abandonou a obsessão pelos detalhes, e se permitiu viver como se já tivesse chegado. De repente, as decisões vinham com facilidade. Ações fluíam sem esforço. A vida parecia se alinhar com uma nova frequência, não a da espera, mas a da presença. Aurélio entendeu, enfim, que o futuro não é uma linha reta, é uma semente. E como toda semente, ela já carrega dentro de si a árvore que vai se tornar. Tudo o que precisava era espaço, atenção e reconhecimento. A prática do ser pleno. Feche os olhos. Respire com calma. Permita-se mergulhar em um espaço de silêncio interior. Sinta a energia do você que já chegou, aquele que vive com confiança, serenidade e sabedoria. Ele está aí, não como uma projeção, mas como uma presença real, pronta para emergir. Permaneça nesse estado por alguns minutos. Sinta a certeza silenciosa que envolve seu corpo como uma brisa suave. Você não precisa provar. Você não precisa provar, você apenas é. Essa consciência, serena, firme e simples, é a ponte entre o agora e o futuro que você tanto deseja. Aurélio compreendeu que viver a partir do amanhã não é uma fuga do presente, é uma profunda ancoragem na realidade quântica, onde todas as possibilidades já existem. E ao fazer essa escolha silenciosa, o mundo começou a responder. Não com explosões dramáticas, mas com sincronicidades suaves. Sinais, convites, caminhos que se abriam com a mesma naturalidade com que o sol nasce, sem esforço, sem pressa, com perfeição. O amanhã deixou de ser uma meta e se tornou um estado de ser, vivido agora. Capítulo 19. O rio sabe o caminho. Havia um tempo em que Lorenzo acreditava que a vida era uma batalha. Todas as manhãs, ele saía com seu barco para enfrentar a correnteza do rio. Lutava com toda a sua força, convencido de que era assim que conquistaria seus sonhos. Com os braços cansados e o coração cheio de esperança, ele insistia, dia após dia, forçando seu caminho rio acima, na ilusão de que o esforço constante o levaria onde precisava estar. Mas quanto mais ele lutava, mais suas redes voltavam vazias. E quanto mais tentava controlar o curso do rio, mais ele se afastava da direção que realmente o levaria à abundância. Lorenzo não sabia, mas a vida, assim como o rio, não pode ser vencida na base da força. Ela não se curva à vontade daqueles que tentam dominá-la. Ela se abre para aqueles que aprendem a fluir com ela. Naquela manhã, exausto, com os braços moles e os olhos queimando de sol e sal, Lorenzo simplesmente soltou os remos. Foi um gesto pequeno, quase inconsciente. Mas naquele instante, algo mudou. Ao largar o controle, ele se rendeu. E o rio, como se o reconhecesse naquele ato de confiança, passou a guiá-lo suavemente até uma enseada tranquila, um lugar de paz, repleto de peixes, abundância e silêncio. Um lugar onde ele jamais teria chegado por conta própria.
Ali, sem lutar, sem forçar, sem exigir, porque o rio sempre soube o caminho. Naquele dia, Lorenzo entendeu algo profundo: a criação não acontece pela força, mas pela harmonia. Tudo o que antes parecia difícil agora fluía com leveza. As redes se enchiam sem esforço, os peixes vinham até ele, como se soubessem que estavam sendo esperados. Não era mágica, era alinhamento. A vida não pede que você force o destino, nem que nade contra a maré. Ela pede apenas que você confie e se entregue ao fluxo, que deixe de tentar controlar tudo e permita que aquilo que já está em movimento te leve exatamente onde você precisa estar. O caminho do fluxo, a arte de alinhar-se com a vida. Feche os olhos por um momento. Sente-se em silêncio. Sinta o ar entrando e saindo do seu corpo, como vai e vem de uma onda no mar. A respiração é o primeiro fluxo, e ela te lembra que tudo está sempre em movimento. Nada precisa ser forçado. Tudo acontece no ritmo perfeito. Agora, observe dentro de você: existe alguma parte da sua vida onde você tem insistido demais? Alguma área onde você sente que está nadando contra a corrente? Em que lugar você está tentando controlar o que não pode ser controlado? Imagine agora que você é a água. A água nunca discute com as pedras em seu caminho. Ela simplesmente contorna, desliza, flui. Ela não enfrenta barreiras. Ela as abraça, e ainda assim, sempre chega onde precisa. Sinta essa fluidez em você. Sinta a leveza que vem quando você deixa de lutar e começa a confiar. Você não precisa saber cada passo. O rio da vida já sabe o caminho. Ele te leva com sabedoria no tempo certo, do jeito certo. Sua única tarefa é não resistir. Permaneça nesse estado por alguns minutos. Deixe seu corpo relaxar. Deixe sua mente descansar. Deixe o fluxo te guiar. Silêncio interior, o poder da quietude criativa em outra parte do mundo. Em um ateliê banhado pela luz do entardecer, uma artista chamada Isabel segurava um pincel. Diante dela, uma tela em branco. E dentro dela, um turbilhão de emoções e ideias que não conseguiam tomar forma. Ela pintava sim, mas sua arte não falava. Não tocava. Faltava algo. E esse algo não estava na técnica. Estava no espaço que ela não permitia. Na pressa em preencher cada centímetro. Na ânsia de fazer mais, dizer mais, mostrar mais, até que uma noite, ela parou. Não por cansaço, mas por sabedoria. Isabel percebeu que a beleza da pintura não estava apenas nas cores, mas também nos espaços entre elas. O vazio não era falta, era pausa, era pousa, era potência. Ela começou a deixar que a própria tela falasse com ela, permitindo que o silêncio entre as pinceladas moldasse a obra tanto quanto a tinta. E foi então que sua arte ganhou vida. Não porque ela fez mais, mas porque soube o momento exato de parar. Você também carrega esse espaço dentro de si, esse lugar silencioso onde a criação acontece sem esforço, esse campo fértil que não precisa de barulho para florescer. Na próxima vez que sentir que algo está travado, pare, não porque desistiu, mas porque entendeu. A criação nasce da quietude, do espaço entre um pensamento e outro, entre uma ação e a inspiração. No fim, Isabel descobriu o que Lorenzo também descobriu: a verdadeira criação não acontece na luta, mas na entrega ao fluxo. Na confiança silenciosa de que o universo sabe exatamente o que está fazendo. Conclusão final: o poder de criar em silêncio. Você acabou de atravessar uma jornada de reconexão com algo que talvez sempre tenha estado dentro de você, mas que o ruído do mundo e a urgência do tempo esconderam o seu verdadeiro poder criador. Ao longo desta narrativa, aprendemos com o rio, com o oceano, com os relógios e com o pincel de uma artista que a manifestação não vem da força, não vem do controle, e muito menos da pressa. Ela vem do alinhamento, da certeza silenciosa.
do estado de presença em que você reconhece que tudo o que busca já está aqui. O universo não responde ao desespero de quem grita, mas à firmeza de quem sussurra com convicção. Você não precisa mais correr atrás do futuro, ele está dentro de você, esperando apenas ser escolhido. A cada pausa, a cada respiração, a cada momento de rendição, você se aproxima da versão mais poderosa, criativa e completa de si mesmo. E este foi apenas o começo. Nos próximos audiolivros, você irá mergulhar ainda mais fundo nesse universo de sabedoria espiritual, manifestação quântica e transformação interior. Vai descobrir que a vida que sempre sonhou não está distante, ela está ao alcance da sua consciência desperta. Se isso tocou seu coração, se alguma parte de você se sentiu lembrada de quem realmente é, então continue conosco. Porque o próximo capítulo pode ser exatamente o que a sua alma está esperando para florescer. Nos vemos no próximo audiolivro, com luz, verdade e criação.